Olá, sejam bem-vindos ao estúdio AgriPlay Brasil, diretamente de Chapecó. Eu estou aqui com o professor Michael Nilman, da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, Unicentro, do campus de Guarapuava, e com a professora Daiane Gomes, da Universidade Federal Rural da Amazônia. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Eles estiveram presentes no 4º Fórum Brasil-Sul de Bovinos de Corte. E a gente vai conversar agora um pouco sobre o tema da palestra, que foi o que funciona na suplementação de bovinos de corte a pasto. Vamos iniciar com a primeira pergunta. Suplementos agendados com uma pequena quantidade de milho moído ajuda a estabilizar o consumo de suplementos nas trocas de pastagem? Sim, é uma boa estratégia. Não somente o milho, mas com outro derivado industrial, como casca de soja, DDG. Sempre quando nós inserimos uma fonte de energia, uma fonte proteica palatável, a gente consegue obter mais fácil um bom nível de consumo de suplementos. Cabe naturalmente aí uma orientação técnica de como regredir, retirar ou promover a retirada desse palatabilizante, né? E manter estável o consumo do suplemento. Mas é uma boa estratégia, sim, a ser praticada, principalmente em momentos de transição, né? Momentos mais abruptos aí, em termos de disponibilidade de forragem ou muitas vezes de valor nutricional de uma forragem para outra muito diferente. Sim. Então é uma boa estratégia de trabalho. Ótimo. Professora Daiane, tem alguma pergunta? Sim, agora vamos falar um pouco, professor, de pastejo intensivo. Nessas condições, quais seriam os principais nutrientes limitantes para o ganho de peso? Bom, quando nós temos pastagens trabalhadas de forma intensiva, entender um pouquinho esse termo intensivo, né? Quando a gente fala intensivo, a gente está tentando buscar um ambiente perfeito à produção de forragem. Então, são práticas que envolvem adubação, correção de solos e um manejo perfeito da espécie forrageira com relação à superfície de absorção de luz solar. Então, trocando em palavras mais simples, nós sempre temos uma meta, né? Do momento de entrada dos animais, que seria aquele momento de máxima oferta, de boa oferta e máxima qualidade nutricional, e a retirada dos animais no momento que não se perdesse esse valor nutricional, não restringisse o consumo e também não danificasse a planta para ter um novo retorno ao novo pastejo. Então, nesse sistema intensivo, a gente está colocando condições ótimas de produção de forragem. E ali a genética desse pasto começa a se expressar. Então, cada espécie forrageira tem características diferenciadas. Mas é muito comum, então, a gente ver em pastagens, sejam tropicais ou mesmo pastagens perenes, anuais, que quando nós temos esse manejo muito adequado à produção agronômica da espécie forrageira, a gente começa a ter oscilações muito grandes na composição química dessa forragem. Então a gente evidencia isso que pastagens jovens, o ato de a gente usar um manejo que permite sempre ter uma melhor colheita de folhas, sempre uma pastagem jovem, com período de utilização maior, uma maior longevidade, sempre temos aí um incremento nos teores de proteína, um incremento nos teores de minerais, né? E uma fibra em baixo teor e alta digestibilidade. Bom, pensando numa dieta perfeita, muitas vezes o fato de ter exagero de proteína de um lado, falta de fibra do outro, e uma oscilação muitas vezes de se observar a parte mineral, onde alguns minerais começam a ter um nível de presença muito alto. Isso tem que ser ajustado com o suplemento, porque tem interações de sinergismo como tem de antagonismo entre os minerais. E a questão muitas vezes também do excesso de uma proteína não sincronizado com o tipo de energia presente na dieta. Então a gente conhecendo bromatologicamente esse manejo, fica mais fácil de tanto formular ou buscar no mercado um suplemento que atenda uma dieta mais equilibrada. Excesso de proteína, é muito comum, né? Falar em pastagens intensivas e não é só o excesso de proteína. Temos uma proteína que passa a ter uma concentração muito alta de nitrogênio não proteico. Excesso de proteína, pastagens que estão recebendo bom manejo, boa fertilidade. Também tem um teor de matéria seca muito baixo, um teor de água muito alto na sua composição. Passa a ter alguns minerais
em alta concentração e deficiente em outros. Um exemplo é o magnésio. Pastagens jovens ou superadubadas, aí tem que colocar o olho no magnésio. Ele é um nutriente que trabalha no sentido contrário. Pastagens mais velhas concentram magnésio, pastagens mais novas têm deficiência de magnésio. Então, a gente conhecendo esse ambiente de pastejo, através de análises químicas, seja de macro e microminerais, nós vamos na busca, seja de um produto comercial ou na formulação de um suplemento que equilibre isso dentro do objetivo, do desafio dos animais em pastejo. Isso pode ser para vacas de cria, pode ser para bezerros, pode ser para recria ou mesmo terminação de animais. Perfeito. E falando, né, sobre a proteína, o senhor acha que animais que apresentam problemas de casco, carrapato, o teor de proteína, ela está relacionada com isso? Pode ocasionar não, mas aumentar a chance desses problemas acontecerem? O excesso de proteína no animal. Então, sim, isso gera, primeiro, uma maior concentração de nitrogênio ureico sanguíneo. O mecanismo de eliminação desse nitrogênio em excesso é via urinária. Então, quer dizer, eu estou sobrecarregando muitas vezes o sistema renal. Eu tenho já conhecido isso muito na atividade, principalmente leiteira, mas não distante da atividade de bovinos de corte, falando em matrizes, problemas relacionados à fertilidade de vacas, em função do excesso de nitrogênio ureico no sangue, são fatores que podem comprometer tudo um resultado aí de um programa de reprodução. O excesso de proteína também pode culminar com alguns momentos esse nitrogênio não proteico associado a condições climáticas, ele se apresentar no estado de nitrato ou nitrito. E aí hoje nós temos nesses tipos de ambiente já ocorrências, né, de mortalidade de animais ou perda de desempenho por um desbalanço muito alto entre energia e proteína. Como que a gente resolve isso? Uma questão é a genética da forrageira, isso ela está lá e está mostrando o seu potencial. Outra maneira é você saber fertilizar ela para não alcançar esses níveis tão altos de proteína. O que nós estamos falando de níveis altos? São pastagens aí normalmente acima de 20% de proteína. Uma outra maneira é você diluir essa proteína com um suplemento energético. Então, é trazer um alimento que faça parte da dieta para buscar uma maior sincronia, uma melhor modulação ruminal, né, da produção de bactérias, né, associado à produção de ácidos graxos, que permite ter, então, um melhor equilíbrio junto aos animais. Existem relatos também que nessas pastagens intensificadas a ocorrência de podridões de casco, em uma interação muito, muito próxima do iodo. Então não seria exatamente o problema da proteína em si, mas a modificação de ter uma pastagem que tem um crescimento, uma taxa de crescimento muito elevada em pouco tempo, uma situação de produção de substâncias goitrogênicas. Essas substâncias, elas têm uma ligação muitas vezes com a tireoide e podem estar sendo definidas por uma suplementação de uma fonte de iodo específico e que tem uma relação direta com podridões de casco. Então a gente vê muito nesses sistemas a ocorrência já desse tipo de disfunções, né? Assim também como em Tifton, como em Azevém, já há relatos, né, de problemas de pastagens que recebem uma atenção especial, problemas com ácido cianogênico, que é o precursor da durina e causa mortalidade em animais. Isso está muito presente no sorgo, e nós já temos relatos em outras pastagens que foram trabalhadas intensivamente. Então, assim, eu acho que o que a gente tem que fugir um pouco é dos extremos. Não podemos olhar só para a planta, buscar o máximo potencial dela sem esquecer dos animais. E existe sempre um desafio de performance, de desempenho nesses animais, né? Então, nem sempre mais é bom resultado, né? Então, essa é uma tensão que vem modificando a maneira de se pensar hoje com relação a algumas espécies forrageiras que têm essa dinâmica de elevar muito o teor de proteína, mas não somente a proteína. Sim. A questão de uma fibra de alta digestibilidade e uma variação muito grande na concentração mineral desses pastos. Outros fatores que interferem. Um outro fator é o potássio, né? Então a gente vê assim, áreas adubadas, nós estamos encontrando forrageiras aí
que estão lá com 4,5% de potássio, muito próximo já de uma dose de intoxicação. Então e é um fator que também, se o animal encontra isso no pasto, dificulta o consumo de suplemento no coxo, né? Sim. Então, assim, sempre vai ter uma interação, às vezes, se não no animal, de dificuldade de manejo ou de obtenção de consumo ideal de suplemento via fornecimento. Isso. A senhora Daiane, tem algum comentário sobre os minerais agora? Na verdade, assim, eu queria mudar um pouco, mas continuando ali. Falando um pouco agora, professor, de análise de alimentos, né? De quantificação do valor nutritivo dessa forragem. Em quantos pontos deve ser feita a coleta num piquete? E quando há diferentes níveis de nutrientes no solo, como que essa coleta deve ser realizada, professor? É uma pergunta bastante interessante e desafiante a resposta. Mas assim, existe uma metodologia, quanto menor a área, maior o número de pontos a ser coletados. Normalmente em áreas superiores a 100 hectares, a gente faz a raiz quadrada, que seria 10 pontos, e à medida que reduz essa área, a gente amplia. Então, quanto menor a área, eu creio que uma medida boa de pontos para se ter uma boa referência, abaixo de 100 hectares a área, ficaria entre 20 a 30 pontos, dependendo do quê? Justamente da variação que o terreno se encontra. Às vezes nós temos áreas que oscila, né? Tanto áreas de morro, principalmente, uma área mais erodida, uma parte que decanta, né? Tudo aquele solo que veio de cima, e a variação de fertilidade é muito intensa. A variação de profundidade do solo, isso às vezes se encontra na mesma área. Se hoje na agricultura ainda nós estamos criando um fomento para ter uma agricultura de precisão, em termos de adubação balanceada, tentando homogeneizar a área, isso na pecuária nós estamos a passos lentos ainda, né? Mas entre 20 a 30 pontos é bastante interessante você condicionar uma amostra homogênea, obtenção de uma amostra homogênea. E um cuidado muito sensitivo no momento da coleta é que a amostra represente o que o animal de fato está ingerindo. Então, muitas vezes a gente vê um certo equívoco em se coletar um material muito superior ou um material baixeiro da forragem, material próximo ao solo, que não faz parte exatamente do que ele está consumindo no dia a dia. Então, acho que os dois pontos são importantes. É o número de pontos e observar realmente o que o animal está consumindo e tentar extrair essa proximidade daquilo que ele tem como sua dieta lá no pasto. Que às vezes a gente percebe, né, quando as pessoas vão coletar, não coletar próximo de coxo, que é mineralizado, né, ou perto de vias que tem um movimento bastante grande, porque daí vai avaliar a forragem e está com teor de matéria mineral muito mais alto do que realmente estaria, e o teor de matéria orgânica, por consequência, menor. Sim, dentro da área de pastejo a gente deve evitar bordaduras, não só onde tem os saleiros, os coxos, mas as fontes de água também, né, e corredores, né, são áreas que vão... Um corredor, sempre o gado está sendo canalizado lá, ele é colocado numa atividade, o animal urina, esterca, então sempre tem uma variação muito grande, assim como você também colocou muito bem, né, na volta dos saleiros ou áreas marginais. A gente tem que fugir desses pontos, a não ser que realmente isso seja uma realidade do piquete, né? Daí você deve considerar esses pontos também na coleta. Exato. Aproveitando o gancho do coxo que a professora Daiane falou, qual o tamanho mínimo de coxo por animal o senhor acha que funciona no dia a dia? E se, né, vale a pena financeiramente usar o coxo móvel para reduzir aí o picos de consumo, né, consumo excessivo? Bom, vamos lá. Nós temos... A suplementação é um termo muito genérico, né? Sim. Então nós temos... Quando a gente fala suplementos de minerais, nós estamos falando suplementação uma quantidade muito pequena, abaixo de 100 gramas animal dia.
Daí nós temos aí categorias que envolvem a ureia, que são os ureados. Então soma-se esse mineral um consumo aí de 40, 60 gramas de ureia incluso no produto, né? E daí nós entramos num segmento de suplementos que falam-se de baixo consumo ou de alto consumo, que normalmente é de 0,1 a 0,3% do peso vivo ou de 0,3 a 0,5% do peso vivo. E aí nessa categoria nós temos os energéticos proteicos ou os energéticos, né? Então, à medida... E daí, claro, temos suplementações que vão até 1% do peso vivo, 1,5% a 1,8%. Então, uma questão sempre é certa. Se aumentou a dose de suplementação diária no animal, você tem que aumentar o espaço linear de acessibilidade ao comedor, ao coxo. Normalmente, para produtos de baixo consumo, como suplementos minerais, energético, proteico ou ureados de baixo consumo, nós vamos ter que trabalhar aí entre 5 a 8 centímetros de espaço livre por animal. A hora que nós vamos para um 0,1% até 0,4%, 0,5%, a gente já se fala em espaçamento de 12 a 15 centímetros por animal, é o dobro. Quando a gente começa a falar em suplementações de 0,7%, 1%, 1,5%, até os típicos 1,8%, aí normalmente a gente tem que observar a categoria animal, mas não vai escapar aí de 45 a 65 centímetros lineares. É como se fosse exatamente uma instalação de confinamento, né? Um sequestro, que no momento do oferecimento do suplemento, todos os animais têm que ter condições de acesso. Porque nesse tipo de produto acima de 0,5%, nós não temos limitadores de consumo. Então, para eu garantir que todos os animais tenham um consumo mais próximo um do outro, eu tenho que entrar com manejo de rotina, de horário, de oferecimento e que todos tenham acesso. E isso que você falou parece simples, mas talvez a principal dificuldade que a gente encontra hoje é o investimento nesse tipo de estrutura. Sim. Que às vezes um bom suplemento ele não consegue entregar um resultado porque existe toda uma dinâmica ali de comportamentos animais chegarem no coxo, tem um tempo ali e quando o espaço de acessibilidade é reduzido, a gente observa muita oscilação e muita questão de presença de hierarquia entre os animais. Então isso começa a ter problemas secundários, como sodomia, animais que começam a competir por espaço, então traumas, né? E muitas vezes você vê animais daí que nem se aproximam mais do coxo. E aí os resultados são muito oscilantes. Como tem um animal que desempenha muito bem, você tem animal que não evoluiu em peso. Então, assim, investimento em coxo é algo muito necessário. A questão dele ser móvel ou não, depende um pouco das características de terreno, de acessibilidade aos piquetes, áreas montanhosas, áreas declivosas que não permitem, não tem muito o que se fazer, né? E nem sempre o coxo vai ficar no lugar apropriado para se ter bom consumo, né? Áreas mais mecanizadas a gente deveria privilegiar por um comedouro móvel, de tal forma que você evitasse pontos de concentração, né, de esterco, de urina, compactação de área. Isso muitas vezes está integrado também à lavoura, ao sistema. Então isso pode trazer malefícios para a cultura de grãos, de cereais. Então são coisas que têm que ser trabalhadas em conjunto, né? E uma outra questão que eu vejo muito é assim, que você também tem que associar o tamanho do piquete e a posição da água no piquete ao coxo de suplementação. Eu ia perguntar sobre a água, tem gente que esquece a água, né? E assim, os melhores resultados que se tem em termos de consumo homogêneo e de resposta animal é quando eu não tenho um distanciamento superior aí a 100 metros do ponto de consumo de alimentos e de água. Isso a gente começa a pensar já então que os piquetes maiores talvez não deveriam passar aí de 2,5 hectares, 3 hectares, de tal forma que o animal também tivesse
um comportamento de mais pastejo e menos atividade física, e ele parcelar o seu consumo do suplemento e não ele buscar o suplemento no único momento. Então são coisas que têm que estar sendo policiadas, vamos dizer assim, né? Sim. E ajustadas em cada propriedade. Perfeito. A gente trouxe alguns questionamentos, né, durante a palestra. E teve uma pergunta na hora do debate, não foi possível trazer. É uma pergunta um tanto polêmica, professor. Então vamos lá. Para a saúde financeira de uma propriedade, o senhor acha que o desmame tardio com o recém-desmamado indo direto para o abate é melhor? Ou o melhor é um desmame precoce com suplementação? Nós estamos assim nos extremos, né? Dois extremos. Eu acho que não há nenhuma questão do que é o melhor, do que eu acho. Na própria palestra, né, se a gente pensar nível de suplementação, é outra questão polêmica. Sim. Eu mostrei muito claramente na palestra que um animal que consome acima de 0,7% peso vivo, nós perdemos a eficiência de transformação do suplemento em produção, em carne. E quanto mais você aumenta o nível de suplementação, automaticamente essa conversão de suplemento em carne é diminuída. E daí você tem que ganhar em lotação, com efeito substitutivo de consumo de pasto por suplemento. E quando eu tenho as condições ótimas de manutenção de manejo do pasto, independente do sistema de pastejo, a gente faz o inverso. Eu trabalho com doses menores de suplementação e eu consigo uma eficiência de conversão mais alta. Isso baixa custo. Então, se eu fornecer um 0,2% peso vivo, eu vou ter, às vezes, um desempenho equivalente a fornecer 1,2% do peso vivo em suplementação. Só que, de um lado, eu perco a capacidade, a eficiência de transformação do suplemento, mas eu ganho em lotação. E do outro, eu preconizo o indivíduo em função do bom manejo de pasto. E daí é tudo uma análise econômica. Se eu vou promover maior giro de animais ou não na minha propriedade, isso tem relação com compra, com alguns momentos, né, de volume de animais presentes na propriedade. Voltando à pergunta, que eu estava querendo fugir dela, né? Mas dando um exemplo, cada propriedade possui seu recurso em termos de mão de obra, em termos de tecnologias, de situações básicas. E a gente vai ver um produtor, às vezes, que prefere desmamar um animal precoce, ou seja, entre 2 a 5 meses de idade, e consegue ajustar muito bem parâmetros reprodutivos das matrizes e não trazer nenhuma depreciação no crescimento, no desenvolvimento dos bezerros. E tem outras propriedades que muitas vezes, até por questão de limitação de área, por uma situação de facilitar, até propriedades que têm dificuldade de produção de forragem, seja conservado ou em pastagem, intensifica o sistema, de tal forma que alimenta consumos de fora, seu rebanho, numa área menor e ganha em produção e em tempo, trabalhando com desempenhos mais elevados e fazendo maior rotatividade de gado. Não é diferente o exemplo anterior ao qual eu falei, né? Tudo tem que estar avaliando, por exemplo, a região onde você está. Custo dos insumos, né? O mercado, se está habilitado a receber esse tipo de animal. Então não é uma questão de certo ou errado, não prefiro isso. Eu acho que é muito característico em si das características da propriedade e da orientação que o produtor recebe, né? Porque ambos os sistemas aí podem trazer lucro ao produtor com boa orientação. Ótimo. Bom, a gente está, né, em paralelo aqui com o evento de bovinocultura de leite. Então, eu queria saber se o professor tem algum posicionamento ou algo de suplementação a pasto para bezerros leiteiros. Qual a sua percepção, assim? É um assunto também bastante instigante. 15 anos atrás, nós desenvolvemos na universidade, uns protocolos de alimentação de bezerros leiteiros. O que é o bezerro leiteiro?
é o bezerro da primeira semana. Sim. O bezerro leiteiro, infelizmente, em muitas propriedades não há espaço para ele. Então, uma coisa que a gente deve reprimir, é uma questão, acho, de ética, de respeito aos animais, é a questão de evitar o sacrifício. Nós temos tecnologia com sêmen sexado para evitar isso. Exato. Pois bem, mas nem sempre essa fêmea eu quero tirar a descendente dela. Então, vou inseminar ela Sim. naturalmente, seja sêmen de gado de corte ou do próprio aptidão leiteira. Sim. E vou ter 50% de chance de nascer uma fêmea ou um macho que eu não desejo no meu rebanho. Bom, crucialmente, independente do que você vai fazer com esse animal, para onde ele for, ele tem que passar pelo protocolo de aleitamento, de cuidados pós-nascimento e de aleitamento equivalente ao que as novilhas leiteiras ou as bezerras leiteiras recebem. Esse é o ponto do sucesso. Esses animais desmamados com 60 até 120 dias, eles têm que seguir uma vida de bom atendimento, né, nutricional, e sim, eles podem ser recriados a pastos, suplementados com bom resultado. Esse animal ele vai ter características de desempenho, em termos de potencial, equivalente ao gado de corte. Porque se nós temos muitas vezes novilhas de leite com 12, 14 meses, chegando aí seus 380, 420 quilos, um macho leiteiro ele vai ter 15 a 20% a mais de peso pela questão sexual. Sim. E recebendo, ou até mais, porque assim a novilha a gente faz um controle de crescimento, né? Porque se direciona a produção de uma fêmea com aptidão leiteira. Então existe um cuidado de concentração de energia na dieta, né? Para a questão de desenvolvimento da glândula mamária. O macho nós temos essa liberdade e de poder explorar ele sim. Agora, naturalmente, nós vamos ter uma carcaça que ela vai ser, né, diferente. Claro. Então, é uma carcaça mais angulosa, uma área de olho de lombo menor. Nós vamos ter, assim, marmoreio menor, uma condição diferente de um animal especializado em gado de corte. Sim. Porém, mas não diferente do gado comum, do que a gente encontra por aí. Então, ele tem um espaço, sim, e rentabilidade para ser trabalhado e participar do mercado de produção de carne. E hoje a gente não fala muito nisso, produção de carne processada. Sim. Né? Então nós temos hoje uma demanda muito grande de carne para hambúrguer, de carne de panela, que daí não precisa um acabamento fantástico de carcaça. Né? Então são condicionamentos que esse tipo de animal podia estar suprindo aí o mercado nesse contexto, né? No trabalho lá que nós desenvolvemos, a gente avaliou dietas de animais suplementados a pasto, animais recriados e terminados com silagem de milho concentrado e dieta 100% concentrada. E nós tivemos 3 configurações totalmente diferentes. Um animal que recebe uma alta densidade energética, ele aumenta muito o seu desempenho e ele se aproxima muito de um gado de corte. Uma carcaça que está dentro, não de uma carcaça, vamos dizer assim, para nicho de mercado. Sim. Mas de um gado comum. Quando trabalhado com silagem concentrada, uma carcaça intermediária, e sim, quando a fibra é muito alta, no sistema de recria, nós não perdemos a angulosidade, nós temos um animal que, infelizmente, tem baixo rendimento de carcaça. Sim. E menor aproveitamento de cortes comerciais, né? Então tudo é uma questão do planejamento, mas tem viabilidade. Tem viabilidade. Perfeito, professor. A gente está chegando no final aqui da entrevista. O senhor tem mais algum recado? Alguma informação que quer deixar para o pessoal? Que a gente não abordou aqui? Sim, eu acho que o ponto-alvo da palestra não foi indicar qual é o melhor suplemento. Eu acho que isso nós precisamos nutricionistas, técnicos, vendo a situação particular de cada fazenda para formular uma dieta a pasto. Mas eu trouxe uma afirmação na minha palestra que, a partir de hoje, considerasse uma área de pastagem como uma instalação, né? Porque quando a gente fala em instalação, eu não me preocupo somente com o pasto. Sim. Me preocupo com o animal, com a sanidade desse animal, com o manejo dele,
eu me preocupo com os bebedouros, os coxos, o tamanho do piquete, Sim. né? E tudo isso interfere também no desempenho da pastagem. Então, se a gente tiver um olhar também, hoje a gente não fala muito, mas gado de corte tem que evoluir algumas coisas. Quando eu falo em instalações, assim, bebedouro, não fonte natural. Sim. É uma questão de licenciamento, uma questão de contaminação ambiental, que tem que ser trabalhado. Não falamos muito a pasto a questão de conforto e bem-estar. Sim. Nós temos dias aqui no sul que amanhece com 2 graus centígrados e chega a 32 graus às 2 horas da tarde. E não tem sombra nesse espaço. Ou muitas vezes tem uma mangueira que leva uma água quente e o animal não toma água no bebedouro. Sim. Então, assim, o mesmo zelo que a gente tem às vezes com o animal lá confinado, semi-confinado, e a gente traz essas preocupações de sombra, de espaço físico, de qualidade de água, de frequência de alimentação, de sobras, tem que ser transferido para o pasto. Sim. Né? Eu acho que esse talvez seja o recado que eu queria deixar para os produtores. Que a gente tem que, sim, o pasto pode ser considerado um alimento mais barato, mas a gente está subestimando o potencial nesse ambiente de produção se ajustar a essas tecnologias. Né? Ok, eu acho que... Isso, fechamos. Muito obrigada, professor, pela sua presença aqui, pela entrevista. Pessoal, se inscreva no nosso canal para acompanhar as demais entrevistas ou os demais assuntos.